Olá, muito boa tarde. Vivemos a Semana Santa, uma semana cheia de significados, de símbolos, de ritos que a liturgia católica propõe para recordar a morte e a ressurreição de Cristo. E nesta semana, e neste programa em específico, vamos olhar todos estes acontecimentos, tendo presente os mais novos, tendo presente os encontros de catequese, para trazer este tema também àqueles que vivem esta Semana Santa e vivem de acordo com a sua moda, com a sua percepção e com o seu modo de entender. E, como sempre, temos nesta quarta-feira o gosto de contar no nosso programa com quem faz da catequese uma paixão e um gosto também, não é? Boa tarde, Inês Rolim. Boa tarde e obrigado por estar connosco neste programa para nos falar da ceia. Já vemos que é de uma ceia que vamos falar. Vamos falar dos acontecimentos da Semana Santa e vamos dizer até que ponto os podemos viver também em casa, não é? Pais e filhos ou irmãos entre si a partilhar novas vivências da Semana Santa. Mas antes disso, perguntava-lhe de que paróquia é que é e a catequese, até que ponto é para si também uma causa principal. Ok. Pronto, agradecer também o convite ao Padre Tiago e ao Paulo também e a todos os que permitem esta catequese, não é? Porque, na verdade, nós somos chamados a um distanciamento social pronto, dar catequese com distanciamento social parece dispar, não é? Mas, na verdade, é uma realidade que nós temos que nos habituar, não é? E, felizmente, enfim, é mais uma proposta esta que fazemos, falou no Padre Tiago, que é do setor da catequese aqui do Patriarcado de Lisboa e com o Secretariado Nacional de Educação Cristã, que temos feito esta proposta semanal a quem segue o nosso programa na RTP2. Exatamente. Depois perguntava-te que paróquia que eu sou da paróquia da Ramada, em Odivelas. Esta paixão pela catequese começou logo no ano a seguir ao Crisma, em que fui convidada por uma catequista a participar com ela, pronto, no primeiro ano, também era nova, não é? E o primeiro ano fiz com ela ajudei-a, não é? E no ano a seguir é que comecei um grupo meu, pronto, ou seja, já estou com este grupo há 7 anos e é o mesmo grupo e é uma alegria ver que muitos deles vão ficando, não é? Acho que a paixão é essa, é a paixão de ver que eles vão crescendo na fé, que eu vou crescendo com eles, porque eu também era mais nova, então acho que é um crescimento para ambos, pronto. Neste encontro, então qual é a proposta que nos faz? Pronto, então hoje vamos falar da Páscoa de Jesus, não é? Temos aqui uma ceia, sendo uma parte importante da Páscoa de Jesus, depois iremos passar aqui por todos estes elementos, mas acho que a verdade é que nós vamos falar da Páscoa, que é o momento, é o centro da nossa fé, não é? O Papa Francisco diz que estes dias são os momentos mais importantes do ano litúrgico, e é verdade, não é? Nós vivemos a paixão, a morte e a ressurreição, que é o centro da nossa fé. E depois somos chamados a viver de uma forma diferente e por isso temos aqui alguns elementos que também podemos, depois vamos falar de uma proposta de ter um ambiente parecido em casa, não é? Porque vamos ter que reinventar um pouco esta Semana Santa em casa, então temos aqui algumas propostas para isso mesmo. E depois a questão de que nós hoje estamos a viver uma realidade diferente, nós estamos em casa, não é? Se calhar muitos de nós não tínhamos tempo para sentar, não é? À mesa, com os pais, em que estivéssemos todos juntos e porque é tudo a correr, não é? Um vai trabalhar, o outro vai para a escola, o outro vai dar catequese também, não é? Então acho que é um bocadinho esta realidade hoje também nos ajuda, não é? Porque dá-nos uma forma de viver em família, assim como Jesus viveu com os seus amigos, não é? Assim à volta da mesa. E acho que isso é muito importante. E a verdade é que há uma importância aqui que se dá à refeição. É o momento em que eu me sento com os meus pais, com o meu irmão, em que nós podemos partilhar o nosso dia, o que foi bom, o que foi mau, não é? E hoje, o nosso dia em casa, alguns a trabalhar de casa, outros a fazer telescola, não é? Que agora algo do género vai aparecer, porque temos que manter a rotina da escola também e do trabalho. Então eu acho que é um bocadinho esta partilha e a importância de como Jesus, sentarmos à mesa uns com os outros, e depois o partir do pão e tudo isso, ou seja, o partilhar a refeição, acho que é muito importante. E Jesus deu muita importância a esse momento, à refeição, não é? É verdade, é verdade. Jesus deu muita importância porque só o facto de ter celebrado e despedido dos seus amigos numa ceia, acho que é mesmo isso, é
como é que ele, e depois, para além disso, há muitos momentos da Bíblia em que vemos que ele se chama todos e que não exclui ninguém mesmo para partilhar uma refeição, não é? O caso de Zaqueu e de Marta e Maria são momentos em que ele não, pessoas que não eram muito reconhecidas e que até eram mal vistas, e ele não se importava em sentar-se com eles à mesa. E eu acho que isto é outra realidade que nos permite perceber que Jesus não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo, a Igreja também não faz, nós... Acho que a Igreja está aberta a todos e isso é muito importante, não é? No momento que vivemos agora, e principalmente que vemos que há uma ajuda entre todos e a importância de estarmos todos Inês, juntos. E a Páscoa está sem dúvida ligada a uma refeição e desde a tradição do Antigo Testamento com os judeus, não é? O povo judeu já celebrava a Páscoa, não é? Jesus também celebrava com a sua família, eles juntavam-se à mesa, tinham, como nós temos hoje aqui, o pão, também o vinho, em que o povo, não é, celebrava a libertação do Egito através da ação de Moisés, e acho que nós hoje também é mais ou menos como nós fazemos hoje. E o momento da ceia vem neste seguimento. Jesus também celebrava com a sua família desta forma, só que ele escolheu celebrar de uma maneira diferente porque ele sabia, não é, que íamos viver a paixão, a morte e a ressurreição, e então ele quis dar-nos este sinal da sua presença em celebrar uma ceia do Senhor com os seus amigos, os discípulos, e também dar-nos o mandamento do amor, não é? Em que ele nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e nós hoje sabemos como é que ele nos amou, dando a vida por nós, e eu acho que somos também chamados a fazer isso, não é? A dar a vida pelo outro, a perdoar, a partilhar a palavra, a rezar juntos. Isto são formas de nós darmos a vida como ele deu a sua, não é? Vamos recordar esse relato da Bíblia em que Jesus está à mesa com os seus discípulos? Sim, claro que sim. Vamos a isso então. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e, pronunciando a bênção, partiu e, dando-o aos discípulos, disse: tomai, comei, este é o meu corpo. Tomando então o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei todos dele, pois este é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Digo-vos: não mais beberei do fruto da videira, desde agora até àquele dia em que convosco o hei de beber, novo no reino do meu Pai. A memória da última ceia, que nós em cada Eucaristia também recordamos, não é? Através destas palavras. E se tivesse de destacar alguns gestos e palavras de Jesus, quais acham que são os mais relevantes neste texto? Exatamente. Então, ele fala de tomai e comei, isto é o meu corpo, não é? E, na verdade, nós vivemos isto na Eucaristia, em que nós tomamos o corpo, pronunciamos a bênção, repartimos o pão, assim, à memória, como ele fez com os discípulos. E temos aqui isso mesmo, temos o pão e depois o vinho, em que ele diz: tomai e bebei, este é o sangue derramado por vós, não é? O dar graças, tomar o cálice e em memória dele. Eu acho que aqui é muito importante ressalvar em que ele diz em minha memória, não é? E nós fazemos-lo todas as Eucaristias, nós temos isto, nós consagramos, não é? Nós temos vivemos quase uma Páscoa todas as Eucaristias, no repartir do pão, e eu acho que isso também é uma memória muito importante, porque nós, na verdade, quando vamos à Eucaristia, nós estamos à mesa com Jesus, não é? A nossa forma de nós nos aproximarmos dele, nós criarmos uma relação, e para além com ele, com os nossos amigos, não é? Porque na Eucaristia nós temos lá os nossos amigos, muitas vezes temos a nossa família, então há a maneira de Jesus em que nos juntamos à volta de uma mesa, nós temos o altar que é a nossa mesa, estamos todos juntos em memória dele, foi o que ele nos pediu, não é? Na última ceia, e depois partilhar de uma grande festa, porque a verdade é que uma Eucaristia é uma festa, nós dizemos celebramos a Eucaristia, se fosse uma coisa aborrecida não era celebrar, não é? Claro que por vezes para os mais jovens a forma da Eucaristia pode ser menos atrativa, não é? Porque eles ainda estão numa fase em que é importante um maior estímulo e mais alegria e tudo isso, então eu acho que às vezes é preciso explicar o que é que nós estamos a viver na Eucaristia. Quando eles percebem o que estão a viver é muito mais fácil porque identificam esses momentos. E se tivesse de dizer lá para casa para as crianças, para os adolescentes, de que forma é que a Eucaristia é de facto uma festa, o gosto dos amigos de Jesus estarem à mesa, isto até porque a Inês trouxe
preparou aqui a mesa, não é? Não só com exato. o pão ou as uvas, Exatamente. o vinho, mas também uma toalha, não é? A verdade é que a Eucaristia, e falando especificamente para casa, não é? A Eucaristia é o momento em que celebramos, e celebramos a festa da Páscoa, a festa da ressurreição, a festa de estarmos com os nossos amigos e de sermos uma grande família. E eu acho que essa é mesmo uma parte importante. Nós temos os momentos da Eucaristia, temos o momento inicial, pedimos o perdão, não é? Pedimos o perdão por tudo o que nós fizemos e queremos entregar ao Senhor. Depois, a questão de comungamos o seu corpo e o seu vinho, e depois recebemos no final uma bênção em que isto não é, ou seja, a celebração da Eucaristia não termina na Eucaristia, continua, não é? Nós levamos uma mensagem para vivermos o nosso dia-a-dia, na nossa vida, um bocadinho à luz de Cristo. E eu acho que esta é a grande importância da Eucaristia. E eu acredito que no momento em que nós estamos a viver, parece que a Eucaristia, se nós não podemos ir presencialmente, não é? Nós queremos a alegria de estarmos uns com os outros, de nos vermos e tudo isto, e nós parece que hoje não o podemos viver da mesma maneira. Mas na verdade é que não é bem isso, não é? Nós podemos, este gesto de Jesus com os seus discípulos, esta ceia, nós hoje estamos aqui a fazê-la e não estamos na Eucaristia, não é? Acho que é um bocadinho neste registro que nós podemos preparar uma ceia, assim, como esta, e vivê-la em casa, não é? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, e experienciar um pouco o que Jesus experienciou com os seus amigos. Uhum. E o que é que sugere para que lá em casa seja feito, até para participar de uma forma mais próxima em cada Eucaristia? Pronto, e é um bocadinho isto que nós montamos aqui, não é? Conte-nos lá então o que é que está aqui sobre a mesa. Então, eu acho que seria muito importante, visto que nós estamos a celebrar o Tríduo Pascal e estamos na Semana Santa e vamos começar na quinta-feira de uma forma mais forte com o Tríduo Pascal, com a ceia de Jesus. Então, eu acho que poderíamos montar uma mesa como esta, não é? Ter um espaço na nossa casa, quem puder, não é? Claro, ter um momento em que põe uma toalha, põe um pão, partilha com os pais uma oração, ou com os familiares uma pequena oração, e no final até, porque não, repartir o pão, não é? Como Jesus fez assim com os seus discípulos. Ele partiu, ele sentou-se à mesa, ele partilhou a refeição, e eu acho que esta é uma proposta bonita, e para quem gosta e para quem tem este gosto, até poderá fazer o pão em família, que acho que é um momento interessante, e agora vê-se cada vez mais os pais a cozinharem com os filhos, também porque têm esse gosto. Então, por que não estender uma mesa, partir o pão, cozinhar o pão, para quem o puder, partir o pão, acho que será este muito foi interessante. Que Sim, este fui eu que cozinhei, sem fermento, por isso ele está assim com este ar um pouco mais baixinhos, mas é para recordar também o pão, que é falado sempre, o pão ázimo, não é? Que não tem fermento, é um pão simples, e como Jesus era simples e humilde, eu acho que este pão simboliza um pouco isto. E depois, claro, as uvas e o sangue, e é importante aqui o pão como o corpo, que nós vivemos na Eucaristia, e as uvas e o vinho, neste caso, como o sangue. E eu achei interessante trazer aqui um jarro mesmo como Jesus, não é? Porque, na verdade, nós hoje vemos um bonito cálice na Eucaristia, e claro que é bonito, mas a verdade é que na altura o cálice não era assim desta forma, não é? Então acho que assim uma representação mais antiga faz-nos quase voltar ao momento em que Jesus partiu o pão com os discípulos. Pronto, esta proposta mais para a quinta-feira, visto que é a última ceia, a representação da última ceia, para a sexta-feira, a questão de fazermos uma memória da paixão de Cristo, e a paixão de Cristo está simbolizada pela cruz. Podemos ter uma cruz, meter na mesma mesa uma cruz e assim fazer uma oração, pedir ao Senhor esta sabedoria, pedir que Ele também nos ajude, não é? Porque nós estamos num momento, em que o momento que estamos a viver é um bocadinho o momento em que os discípulos viveram, após saberem que Jesus morreu. Também há um medo associado, não é? Que eles estavam com medo, eles não sabiam que ia haver a ressurreição. Jesus sabia, mas eles não. Então, eu acho que também é importante aqui a ideia de que nós hoje estamos a viver um momento mais difícil, mas a verdade é que Jesus é o fim do medo, não é? Ele venceu a morte, se ele consegue vencê-la, o que é que ele não consegue? Ou seja, ninguém consegue a vitória. Acho que é um bocadinho esta ideia de que ele venceu o medo, e mesmo no momento que estamos a viver, em que podemos, alguns de nós, ter mais medo, estar a passar por alguma situação mais difícil, e ter a certeza que ele vai ressuscitar, porque ele vai ressuscitar. Ele ressuscita todos os dias, todas as vezes que celebramos a Eucaristia, ele ressuscita todos os anos em que nós celebramos a Páscoa, e neste momento de pandemia ele vai ressuscitar na casa de cada um, e ressuscita nestes pequenos momentos, e estas são algumas ideias de que nós podemos fazer para que
possamos vivenciar um pouco em casa o que vivenciamos na Eucaristia. A história não acaba na Sexta-feira Santa, não é? Exatamente. A história continua. Graças a Deus. E acho que é mesmo isso que nós celebramos, não é? Não celebramos a morte, a vida. Esta experiência da Semana Santa acaba por ser também muito inspiradora para aquilo que estamos a viver, para este tempo de pandemia, não é? Exatamente, e isso é muito importante nós falarmos disso, porque neste momento é um bocadinho esta questão de estamos como os discípulos fechados, não é? Eles também estavam fechados porque estavam com medo, não é? Não sabiam o que é que ia acontecer a seguir, e a ressurreição para eles foi este fim. E também tem que ser assim para nós. Nós temos que ter esta esperança neste tempo de pandemia que virá a ressurreição, porque vem e nós sabemos disso e temos memória disto nas nossas vidas, momentos em que Jesus ressuscita dentro de nós, momentos de grande solidariedade, é a ressurreição em cada um, não é? Momentos em pessoas que se aproximam de Deus, que pedem e que nós nos sentamos, e um bom momento que nós vivemos esta pandemia também é a oração em família, não é? Nós estamos em família, nós temos essa oportunidade, embora no meio do mal temos que tirar um bem maior, e o bem maior neste caso é a oportunidade de estar com a nossa família, de partilhar uma ceia com eles, de partilhar o sábado também do Aleluia com ele, que é uma grande alegria, e é a proposta que iríamos falar a seguir, que é, nós já pusemos a cruz, e a cruz sabemos que simboliza aqui a morte e a paixão, mas a verdade é que há uma luz, e essa luz então é a luz de Cristo ressuscitado, que nós podemos pôr junto da cruz e dar então já esta alusão da Vigília Pascal, visto que o que tenho aqui também sobre a mesa. Exatamente, já temos aqui a cruz, e aqui esta cruz tem um símbolo bonito que é já da pomba, não é? Já a ideia de que Jesus já ressuscitou, por isso acho que é um bocadinho esta ideia de que Jesus juntar uma luz é esta alegria. A proposta então para sábado é dar destaque à luz. Exatamente. Ou seja, perto da cruz que nós já colocámos na sexta-feira, colocarmos então aqui a luz de Cristo e a alegria, não é? Porque eu acho que aqui o importante não é só colocarmos, eu posso chegar e pôr uma bonita mesa, se eu não a viver, é como na missa, eu ponho uma mesa bonita com o cálice e com tudo, mas depois se não tiverem lá as pessoas, se não tivermos lá nós, acho que não vivemos da forma que Jesus nos pede, porque há uma alegria da ressurreição. Se há momento mais bonito para mim na Vigília Pascal é quando começamos a tocar os sinos, fazemos assim na paróquia, a tocar os sinos, e parece que toda a gente se ri. As campainhas começam todas a ressoar, não é? E nós também, acho que esta alegria, nós sentimos isso porque é uma sensação tão bonita, de toda a gente alegre porque Jesus ressuscitou, que eu acho que é algo transcendente. Este ano vamos vivê-la em casa, não é? Mas também podemos vivê-la da mesma forma, com esta alegria, e sabemos que estarmos em casa por vezes pode ser motivo de estarmos mais juntos e mais, por vezes, de maior atrito, mas nós temos é que transformar isso num momento de estar em família e não num momento de ficarmos mais cansados uns com os outros e tudo isso. E o domingo da ressurreição? Exato, o domingo não pode aqui faltar, sendo a parte final do nosso tríduo pascal. Acho que aqui a alegria podemos simbolizá-la pelas flores, e temos aqui algum exemplo que os pais podem fazer com as suas crianças em casa, ou imprimir, para quem o poderá fazer, ou então desenhar mesmo. Acho que aqui não é preciso que seja um desenho à perfeição, é preciso que seja para Jesus, e o Jesus era humilde e ele queria mesmo isso. Então, é aqui o amor de Cristo por nós simbolizado com estas flores, sendo flor a vida. Pronto, acho que é muito importante. E a ideia era então mesmo que em cada casa, e na medida do possível, claro, ficasse marcado por esta imagem das flores. Exatamente, porque nós vamos viver a Semana Santa da mesma forma. Claro que podemos não haver exatamente como antes, mas a verdade é que podemos fazer tudo igual e, na verdade, ainda mais intenso, porque estamos a viver uma verdadeira Páscoa, não é? Na nossa vida. Nós temos medo, vamos pedir ao Senhor que ressuscite em nós e que nos dê esta alegria de estarmos com Ele. E há uma coisa muito interessante, parece até estranho estarmos a fazer a Páscoa em casa, mas na leitura do Domingo de Ramos, Jesus diz mesmo, é em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa. Então, se Ele nos pede isto, acho que se Ele diz, é em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa, nós não lhe podemos dizer que não. Então, celebrando assim, com estes pequenos gestos, acho que vai ser uma coisa muito bonita, e
E é isso que eu peço também a Jesus. Eu peço a Jesus que entre em minha casa, que entre em casa de cada um de nós e que entre em casa, ou seja, que deixemos de entrar, porque Jesus quer entrar. Nós é que às vezes não lhe abrimos a porta. Então aqui acho que é o pedido que nós estejamos abertos e que possamos viver este momento, pronto, mais difícil de uma forma alegre e uma forma como Jesus, pronto, uma forma de celebração. Nesta semana e a última ceia de facto está no centro e pode ser uma experiência interessante lá para casa que nesta Quinta-feira Santa, cada família possa preparar, encontrar farinha, claro. Preparar o pão, amassar o pão. Muito, muito interessante em família, as crianças vão adorar, pelo menos é a experiência como catequista que tenho, tudo o que eles possam pôr a mão na massa é onde eles aprendem mais e gostam e recordam. Pelo menos... Quer desafiar lá para casa todos a fazerem isso, nomeadamente os mais novos? Claro que sim, claro. Não deixarem que os pais dizem, claro a gente vai à padaria. Não, vamos fazer. Vamos fazer. Então é mesmo isso. A proposta é que na quinta-feira se juntem em família ou na quarta, não é? Porque podem fazer, se bem que este pão não tem fermento, por isso não é necessário eu ficar de um dia para o outro a levedar, mas a ideia de fazer um pão e de parti-lo, e acho que é importante depois de comê-lo, porque na verdade Jesus partilhou a refeição com os seus amigos, e neste caso aqui como a sua família, e depois, como falámos, partir o pão, fazer o pão, depois sexta-feira pôr a cruz, no sábado não nos esquecermos aqui da vela como esta luz de Cristo, e no domingo a vida, e a vida as flores simbolizam isso, a vida, então podemos desenhar algumas flores e entregar e pôr aqui à volta. E acho que no domingo vai ser muito bonito, podemos fazer uma pequena oração, porque tudo isto é importante, mas sem a oração não cresce, não é? Nem cresce em nós e torna-se mais vazio. Por isso é importante metermos todos estes símbolos, mas depois perdemos algum tempo em família a rezar, a pedir ao Senhor esta serenidade, a pedir que Ele nos dê alguma sabedoria para sabermos viver isto da melhor maneira, e acho que estas são as propostas para esta Páscoa. Muito obrigado, Inês, por ter apresentado assim de forma tão sugestiva e tão plástica também as propostas para bem viver esta Semana Santa em família, entre novos e mais adultos. Claro, fazerem uma experiência nova da Semana Santa. Exatamente. Muito obrigado por ter estado aqui no programa. Obrigada eu. E fica então esse desafio para pegar na farinha, partilhar o pão, ter essa experiência de partilhar o pão, para se encontrarem cada um ao redor do silêncio da cruz e depois da alegria da luz da ressurreição. Desejo-lhe uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.